Pérolas da graça. O tema, desta pérola da graça é: Jesus, verdadeiro ou falso profeta? É uma pergunta. O que é um falso profeta? É alguém que diz alguma coisa em nível espiritual e isto não acontece. Jesus de Nazaré era profeta? Jesus de Nazaré tinha credibilidade? Pode-se dizer que Jesus de Nazaré era um profeta de Deus? O que ele falava tem credibilidade? Coloca para mim, por favor, Miguel, agenda número 1, por favor. Mateus, capítulo de número 26, aí mesmo. Mateus, capítulo 26, versículo 59, eu vou ler até o 64. O tema desta pérola da graça é: Jesus, verdadeiro ou falso profeta? Olha lá. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então, preste atenção. Quem é que está neste ambiente aqui? Os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Olha onde Jesus está. Depois diz no versículo de número 60. E não acharam. Eles procuraram algum falso testemunho e não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando. 2 pontos. Está entendendo? Os principais sacerdotes e todo o sinédrio queria procurar alguma testemunha falsa contra Jesus. Alguma coisa para acusá-lo. Não acharam. Diz então que no final apareceram 2 testemunhas contra ele afirmando, 61. Este disse, as 2 testemunhas disseram que Jesus disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que estes dispõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem sobre os céus. E aí? Jesus está dizendo perante o sinédrio e perante os principais sacerdotes que eles iriam ver ele voltando. Ora, se Jesus não veio, aonde estão esses homens? Ora, se Jesus ainda vai vir, esses homens têm que estar vivos. Porque se eles não estão vivos, Jesus, nesse caso, é um falso profeta. Este é o problema. Porque a igreja diz: Jesus vai vir. Ele disse: sim, eu vou vir, mas eles vão ver. E aonde eles estão? Aqui não está, no Sarapuí. Deve estar na igreja deles. E com quase ou mais de 2000 anos. Porque se subentende que Jesus morreu com 33 anos, este evento aqui deve estar acontecendo no ano 30,
começou o seu ministério no ano 30. Isto aqui é o que eu chamo de pau da graça. Eles não sabem responder. Eles têm que pegar o canudo, enrolar, engolir, porque das duas umas. Ou Jesus é um falso profeta, porque disse que aqueles homens iam ver, e eles não estão vivos, ou, afirmo eu, que Jesus é um verdadeiro profeta, e que esses homens viram ele vir quando ele veio julgar Israel no ano 70. E olha o que diz Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28, em verdade vos digo, que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Cadê eles? Aonde estão? Aonde estão? Porque ele disse, os que estão aqui é lá em Jerusalém, no ano 30 da era cristã. Nós estamos em 2019. E Jesus disse a eles, em verdade vos digo que alguns, não eram todos, alguns há dos que aqui se encontram, e não é aqui no Sarapuí, não adianta deturpar a palavra não, que eu pego vocês, hein? Dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus vai voltar ainda. Tá bom, não estou aqui para brigar com vocês. Então esses homens têm que estar vivos. Ou então Jesus é um falso profeta. Das duas, uma. Se Jesus vai vir, esses homens têm que estar vivos. Porque ele disse que era em verdade. Ou esses homens estão vivos, ou Jesus é um falso profeta. Porque ele disse que eles iam estar vivos e vocês não me apresentam o endereço, de que igreja eles são membros, se eles hoje já chegaram a apóstolo, a bispo, a cardeal. Aonde estão? Uma coisa eu garanto aos senhores, no Sarapuí não estão. E a pergunta que eu faço é, Jesus então era um falso profeta? João capítulo 21, versículo 20 ao 23. Então Pedro, voltando-se, viu também que o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Diziam que era João, né? O discípulo amado. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a esse? Quando Jesus e Pedro iam caminhando, Pedro olhou para trás e João ia seguindo. E Pedro disse, Senhor, e quanto a este aí? Esta é a pergunta que Pedro fez. Então tem a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus disse que João ia ficar vivo até ele voltar. Se Jesus não veio, cadê João? Foi para a ilha de Pátimos, Jesus não veio, e da ilha de Pátimos deve ter ido para a Ilha Grande. Da Ilha Grande, Jesus não veio, foi lá para a ilha de Paquetá, para a ilha pequena, e está de ilha em ilha esperando Jesus voltar. Olha o relato. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Versículo de número 23. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora,
Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus não disse que ele não iria morrer. Jesus disse, João vai ficar até eu voltar. Se Jesus não voltou, João está vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E quem mais? Até quantos o transpassaram. Parou aqui. Quer dizer que aqueles soldados romanos que transpassaram Jesus, também ia ver ele voltar? Sim. Se Jesus não veio, aonde estão os soldados romanos? Fazendo a segurança de Bolsonaro, de Manuel Macron, de Geraldo. Isso são perguntas que os teólogos não sabem responder, mas que está escrito aí. Eu só estou lendo. Não estou colocando minha tese, não estou interpretando, eu estou lendo. Porque se Jesus não veio, então ele é um falso profeta, porque está dizendo ali que todo olho verá, até quantos os transpassaram. E tem vários vídeos meus na internet, e diz que todas as tribos da terra, que se refere às tribos de Israel, claro, era um evento para Jerusalém. Então quem tinha que ver era quem? As tribos, as 12. Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades da França, do Brasil, da Colômbia, Lima, vai ter o jogo agora, cidade... que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ora, se Jesus não veio, esses homens estão correndo numa maratona aí incrível. Aonde estão esses homens? São na maratona do Rio? Jesus então mentiu? Porque se Jesus não veio, esses homens estão correndo por aí. Aqui no Sarapuí não estão, porque aqui se correr a turma, ó, grita logo, pega ladrão. Amado, a vinda do Filho do Homem não é para a igreja. A igreja do novo pacto não serve ao Filho do Homem. O Filho do Homem tinha um nome, chama-se Jesus de Nazaré. A igreja da graça pertence ao ressuscitado. O Filho do Homem veio julgar Israel. Nós, a igreja da graça, não passamos por julgamento. Fomos absolvidos, fomos justificados pela graça. Paulo pregou em Roma dizendo, nenhuma condenação há para quem está no Filho do Homem. Não, é para quem está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o mesmo do Filho do Homem? Não, Cristo Jesus é o ressuscitado, de quem vocês pertencem. O Filho do Homem, sim, veio julgar Israel. E foi o que Pedro disse em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 17. Tem aí? Tem? Porque a ocasião de começar o juízo, havia um juízo. Começaria por onde? Pela casa de Deus. Parou aqui. Pode parar, né? Pode parar. Nos dias de Pedro, a casa de Deus era aonde? Em Jerusalém. Era o santuário lá em Jerusalém.
Então, quando a vinda de Jesus está relacionada ao quê? A juízo sobre Israel. E o juízo começaria onde? No templo lá em Jerusalém. Quando o templo caiu lá em Jerusalém, a casa de Deus passou a ser os senhores. Vocês são a casa de Deus. E que juízo pode ter em você se você foi absolvido? E que juízo pode ter em vocês se vocês foram inocentados, justificados por graça? Que juízo pode haver a vocês se sobre as vossas vidas nenhuma condenação há? Então, quando Pedro disse, o juízo vai começar pela casa de Deus, ele estava se referindo a quem? Ao templo que estava de pé lá em Jerusalém. E no ano 70, cumpriu-se a palavra do profeta, porque ele é o profeta. O sistema chama de mentiroso. Mas ele disse, está vendo essas construções? Não ficará pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu no ano 70. É que a igreja não entende isso. Porque a igreja está preocupada com levanta, segura a fita, amarra o lenço, prende, puxa, passa, índio quer apito, índio... A igreja está preocupada com isso. Agora senta. Agora a reverência. Leitura responsiva. Eu leio um versículo, a igreja lê outra. E fica... A igreja está preocupada com isso. 30 anos de igreja, ninguém nunca descobriu essas verdades. Chamando Jesus de mentiroso. Ele disse, vocês, alguns aqui vão ficar vivos. Quando ele disse aquilo mais ou menos no ano 30, no ano 70 passaram-se 40 anos, aqueles soldados que os transpassaram viram ele vir como juízo. Esse juízo começou aonde? No templo lá em Jerusalém. Pedro disse, é a casa de Deus. E aonde estavam os doutores da igreja que não ensinaram isso? Olhando para o teu bolso, mandando você fazer campanha, segurando a rosa de Saron, mandando você dar dízimo. Estudaram a vida inteira e depois eles querem me atacar dizendo que eu não tenho aquele negócio. Eu não sei nem falar o nome do que eles dizem. Herezege, que eu não tenho herezege. E eles nunca apresentaram a heregese de Malaquias 3:10. Tomaram o dinheiro do povo a vida inteira. Olha essa palavra de Romanos capítulo 13, versículo 11. Olha aí. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Paulo pregando à igreja de Roma. Paulo disse... Vocês aqui nesta geração, vocês conhecem o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Leia comigo. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando o princípio cremos. Parou. A nossa o quê? Como Jesus já tinha morrido e ressuscitado, Paulo está pregando Romanos, não foram salvos ainda? Eles estavam aguardando o juízo que viria. Eles estavam aguardando a salvação plena. Eles estavam ali aguardando a redenção, o juízo, o resgate que aconteceria no ano 70, com o juízo sobre Israel, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. 12. Vai alta noite, e vem chegando o quê? Vem chegando ou vai demorar 20 séculos? Vem chegando. Está próximo. Está pertinho. E alguns que estão vivendo lá nos dias de Paulo e de Jesus de Nazaré, para que Jesus não se passe como falso profeta, iriam ver, porque vem chegando. Apocalipse diz, o tempo está próximo. Está próximo ou vai demorar 2000 anos? Está próximo. Paulo disse, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos da arma da luz. O dia estava
chegando. Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 37. Olha lá. Com efeito, disse Paulo aos Hebreus na sua última carta, acreditamos que foi Paulo, tá? Antes que os bonitos me ataquem. Acreditamos que esta foi a última epístola de Paulo. No ano 68, Nero, para 67, Nero cortou-lhe a cabeça, decapitou-lhe, e acreditamos que esta foi a sua última epístola. Ele disse, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37, porque ainda, daqui a 2000 anos, come aí desse reggae aí, ó. Desse vocês comem. Deixa eu ler daqui. Porque ainda dentro de pouco tempo. Pouco tempo quer dizer quanto tempo? Então, a escrita da carta aqui foi escrita no ano 60 e pouco. De 60 e pouco para 70, acredito eu que é pouco tempo. Até o dia de hoje, são 20 séculos. Pouco tempo é 20 séculos? Já estamos no ano 2000. A carta é escrita no ano 60 e pouco. Do ano 60 e pouco, vou botar mais ou menos aqui, ano 62 para 63. Do ano 62 para 2019, é pouco tempo ou são muitos séculos? Será que um homem como esse merece credibilidade? Quando ele disse pouco tempo é pouco tempo, você recebe isso? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e vai demorar. Meu amado, deixe-lhe dizer uma coisa aos senhores que não têm essa revelação. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Fica mais bonito do que vocês ir contra estas verdades, meu amado. Está escrito ali que aquele que há de vir no ano... Porque eles não respeitam a data, não. Eles é como se isso aqui fosse um jornal hoje, dito pelo aquele cara. Põe na tela, põe na tela, põe na... Quem é esse cara aí? Marcelo Rezende, meu amado. Que Deus o tenha. Meu amado, tem que respeitar a época da escrita, meu amado. Como que eu vou pegar uma coisa que foi escrita no ano 60 e pouco e ler como se ela fosse escrita hoje de manhã e aplicar na sua vida? Isso não vai terminar nunca. Se o homem disse antes do ano 70, aquele que vem virá e não tardará, não tardou mesmo. Nero cortou-lhe a cabeça. Ele pensou que ia haver, como ele diz lá em 1 Tessalonicenses, pensou que ia haver esse momento, Nero cortou-lhe a cabeça. João, Nero mandou para a ilha de Patmos e foi preservado vivo até Jesus vir no ano 70 como juízo, confirmando que Jesus não é um falso profeta como o sistema insiste. Ele é verdadeiro e a sua palavra se cumpriu. No ano 70 ele veio como juízo e está registrado na história. Só que eles não querem aceitar. Então a minha indicação é que vocês comprem colírio ou usem então óculos escuros, que é para enxergar essas verdades que está aí. Assim é? Assim é. Glória a Deus.